propostas que nos foram passadas pelos nossos mentores de que deve estar sempre imbuído em qualquer projeto que a gente fizer. Eu posso dar um curso, eu posso fazer uma palestra, eu posso fazer um evento, mas eu tenho que sempre incluir em qualquer movimento que eu fizer esses saberes. O primeiro, despertar o divino nas pessoas. Então eu sempre vou bater nessa tecla. Quem aprendeu a jogar cartas comigo sabe que eu falo sobre isso. Os cursos de magia eu falo sobre isso. Os meus atendimentos terapêuticos sempre são focados nisso, em despertar o divino da pessoa. Então ontem eu falei sobre isso. Mas um outro princípio que a espiritualidade me orientou como um princípio da escola Espiritualidade Livre é a ideia do caminho individual. Despertar que cada pessoa tem o seu caminho. E eu tenho uma obrigação em incluir isso, ajudar as pessoas a entenderem que o caminho delas é único. Que a gente se perde quando a gente começa a caçar o caminho do outro. A gente se perde. O Marcelo me ensinou uma coisa há muitos anos atrás que eu levo pra mim, que é o seguinte: nunca se compare. Ele falava que o mal da vida é a comparação. Na época eu não tinha clareza mental de entender o que significava esse conceito. Quando eu estou me comparando, por exemplo, a Shirley tem isso, a Shirley tem aquilo, a Aline tem isso, a Aline tem aquilo. Primeiro, eu estou desmerecendo a minha existência, tudo que eu vivi. Eu posso conquistar até mais em outras áreas, porque ninguém conquista o que é do outro. O que é do outro é do outro. E estou sendo injusto com ela, porque eu não pisei aonde a Aline pisou, eu não sofri o que a Aline sofreu, eu não investi aonde a Aline investiu para querer ter o que a Aline tem. Então a comparação é um caminho de frustração e sofrimento. E é injusto, é indigno. E quando eu me frustro, eu me afasto do meu caminho. Mas a gente chega lá. Vamos então para... Quem sou eu, né? Meu nome é Gilberto Melo, muitos de vocês... Quem é isso? Tá, obrigado, filho. Meu nome é Gilberto Melo, né? A maioria de vocês já me conhecem, tem as pessoas que já vieram ontem, que eu já me apresentei. Eu trabalho como espiritualista, né? Eu sou pai de santo lá na cidade de Vicês, sou mago iniciado há mais de 10 anos dentro da magia natural, e eu faço esse movimento, né, de espiritualidade livre de várias frentes. Tem um congresso, tem um canal na internet, tem os meus trabalhos pessoais, mas sempre com essa proposta de espiritualidade livre. Meu caminho espiritual começou há mais de 10 anos atrás, quando eu comecei me iniciando na magia natural. Depois eu fui para dentro da Umbanda, né, me desenvolvi na Umbanda. Durante 7 anos eu fiquei ali na condição de médium de Umbanda, até abrir meu terreiro, há uns 4 anos atrás. E hoje atuo como pai de santo lá na cidade de Vicês. Quem quiser acompanhar meu trabalho, tem um canal no YouTube chamado Gilberto Melo Espiritualista, né, que vocês podem, no Instagram também, vocês podem me encontrar lá. E eu já expliquei o que eu escolhi esse tema, né, porque essa é uma das propostas que a espiritualidade me orienta a sempre trazer para vocês. Esse símbolo aqui, vocês conhecem? Yin Yang. Muito bem. O que é o Yin e o que é o Yang aqui? É a junção de... Sim, mas eu quero saber qual é o Yin e qual é o Yang. É o feminino e masculino. Qual que é o feminino e qual que é o masculino? O Yin é o feminino e o Yang é o masculino. Muito bem, ó, a partir de agora vocês sabem. A parte pretinha aqui é o feminino, é o Yin, e aqui é o Yang. Muito bem. E aí, se a gente perceber, tem aqui no Yin tem um pouquinho de Yang, no Yang tem um pouquinho de Yin. Mostrando, né, que um está sempre... Por exemplo, o ápice do dia, quando chega meio-dia, é o ápice do dia, concorda? Mas também começa a decair o dia. Quando você chega no alto de uma montanha, você está no ápice. Mas dali para frente você vai começar a descer. Então, uma coisa sempre pressupõe a outra. Por exemplo, a criança nasce, ela nasceu. Mas desde o momento que ela nasceu, é uma oportunidade daqui a pouco ela desencarnar. Porque se ela nasceu, em algum momento ela vai morrer. Então vocês percebem que uma coisa está sempre acompanhando a outra? O ápice está sempre acompanhado da queda. O nascimento está sempre acompanhado da bem-vinda. Está sempre acompanhado da morte nesse processo. Isso é muito interessante a gente entender, né? Esse símbolo. Vocês sabem de onde que vem esse símbolo? Oi? Sim, mas você sabe aonde ele se encontra? Qual que é a filosofia? Não. O I Ching tem a ver com... É o livro das mutações, tem a ver. Isso vem do Tao. É o Taoísmo. O Tao é uma filosofia oriental muito importante da gente. Bem-vinda, bom dia. O que acontece? O Tao é a primeira filosofia que a gente vai ver hoje. O Tao não é o Yin Yang.
O Tao, ele vem antes do Yin e Yang. Só que ele é tão intangível que não é possível a gente representar ele. Então, quando o Tao se manifesta para a nossa consciência, esse símbolo aqui representa a dualidade, a divisão, o Yin e o Yang. Então, o Tao é como se fosse a energia cósmica, a energia criadora. E essa energia, para se manifestar na criação, ela se manifesta dessas duas formas, como Yin e como Yang. O Yin representa o frio, o Yang o calor. O Yin representa a noite, o Yang representa o dia. O Yin representa a mulher, o Yang representa o homem. E esse equilíbrio, né, que existem entre todas as coisas. Uma coisa não existe sem a outra, tá? Tudo vai ser acompanhado uma da outra. Isso é o Tao. Então, o Tao é essa energia incriada. Ontem, na palestra da Ana, ela ensinou pra gente um exercício de equilíbrio dessas duas forças. Quando a gente fez aquele exercício de respiração, porque até as partes do nosso corpo estão ligadas ao Yin e Yang. Então existe uma parte, por exemplo, Yang, geralmente a parte direita, e uma parte Yin, geralmente a parte esquerda do nosso corpo. As narinas, os braços, as pernas, tudo isso representa. E então isso aqui é o Tao. Aí a gente vai para um outro lugar agora, mudando de cultura rapidinho. Vocês já ouviram falar em Olorum? Quem é Olorum? Meus filhos têm que saber. Quem é Olorum, Elizabeth? Deus, muito bem. Dentro da cultura, né, afro, a gente tem ali algumas palavras para representar Deus dependendo da nação. Olorum, Zambi, Olodumaré. E essa aqui é uma imagem para representar Olorum, Deus. O incriado, aquele que não tem forma. E Olorum cria os orixás. Todos os orixás da cultura afro foram criados. Exu, Iemanjá, Omolu, Oxóssi, Xangô, Oxum. Tá difícil de me ver aqui. Oxumaré, Yansan, Ossain. Aqui tem tudo de Iemanjá? Não, aqui tá no azul claro. Então, esses são os orixás da cultura afro, né? E eles são criações de Olorum. Ou seja, Olorum é a energia incriada, cósmica, e para fazer o universo e o mundo, ele cria os orixás. Então, os orixás são o quê? Energias de quem? De Deus, de Olorum. Calma que daqui a pouco tudo vai fazer sentido, tá, gente? E assim, por enquanto, assim, saímos lá de um lugar, fomos para outro, nada a ver. E piora. E piora. Daqui a pouquinho a Simone está aí para falar com a gente. Isso aqui para o pessoal da magia natural, Wicca. E aí, vamos lá. Cernunnos e Diana, deusa tríplice conífera. Muito bem. Dentro da magia natural, a gente trabalha com a dualidade energética, a deusa e o deus. Normalmente, o deus aqui representado aqui, Nunus, geralmente a deusa é Diana ou Selene, o deus Sol, a deusa Lua, né? O macho e a fêmea. Essa energia masculina e feminina que são trabalhadas dentro da magia. Essa energia, ela não é a primeira energia, ela já é a manifestação da energia. A energia criadora cósmica. Essa energia geralmente é taxada como grande mãe. E através da grande mãe ela gera o seu consorte, que é o Deus, né? Assim, dentro da magia, ela gera o consorte e aí começa esse equilíbrio. Mas antes dessa dualidade existe uma unidade superior. Uma energia incriada que se manifesta no mundo através da deusa e do Deus. Calma que a gente já volta para fazer sentido aqui. Nossa Deus. Ficou perfeito, né, gente? A gente percebe assim que essa imagem é muito nítida. Alguém consegue entender aqui? Alguém consegue chutar pelo menos o que seja essa arte maravilhosa aqui? São os deuses hinduístas. Ah, muito bem! Você sabe o nome da Trindade? Alguém chuta? Aquele da criação, destruição e conservação. Exato, mas e os nomes deles, você sabe? Não. Brahma, Vishnu e Shiva. O Criador, o Mantenedor e o Destruidor.
essa trindade cósmica representa uma única entidade. Então, o universo ele se manifesta dentro da tradição hindu, dentro dessas três energias: a criação, a manutenção e a destruição. E aí, lembra um outro conceito da magia natural, que é a deusa tríplice: a virgem, a mãe e a anciã. A criadora, a mantenedora e a destruidora. Né? Por isso que, o que a gente faz na lua minguante? Bane, corta, quebra, elimina, não é isso? O que a gente faz na lua crescente? Constrói, gera, começa. Então eu estou mostrando três culturas distintas para vocês, para mostrar caminhos diferentes do sagrado. Né? Existem vários desses caminhos do sagrado ao longo do caminho, mas que se a gente for parar para pensar, é como a Aline falou no início da nossa palestra. Todas essas questões, elas têm pontos em comum. São óticas diferentes para o mesmo saber. Existe uma energia cósmica, uma energia criadora, que você pode chamar de Deus. Gilberto, então por que você diz que eu posso chamar de Deus, mas você não chama essa energia de Deus? Muito simples. Palavras limitam conceitos. Por exemplo, se eu digo que esse celular é retângulo, eu estou dizendo que ele é retângulo, mas implicitamente eu estou dizendo que ele não é circular, que ele não é um triângulo. Vocês conseguem entender o quanto a palavra em si, ela limita? Então, se eu digo que algo é branco, eu não só digo que aquilo é branco, eu digo que não é preto, azul, laranja, verde, amarelo. Então, se eu pego essa energia tão poderosa, tão criadora, que é Deus, e dou um nome para ela, eu acabo limitando ela àquele nome. E aí, automaticamente, quando eu falo Deus, eu já tenho uma noção de Deus, geralmente uma noção que me foi ensinada. Desde criança, a gente já aprendeu o que é Deus. Então, nós limitamos Deus. Então, dentro do caminho espiritual, tradicionalmente e normalmente, o que a gente faz? A gente entende essa energia, mas nem busca conceituá-la tanto. Porque no momento que eu conceituo, eu baixo ela de frequência. E aí surgem as divindades. Todo Deus, de qualquer cultura, é uma manifestação do Deus. Como vocês, vamos pegar a gente, fica mais fácil a gente entender. Vocês são uma coisa só? Você, em essência, sim. Né? Existe um algo aqui dentro que é permanente. Mas tudo é mutável à volta dessa permanência. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram quando vocês eram crianças? Lembram da adolescência? Lembram da vida adulta agora? Provavelmente, né? Vocês são a mesma pessoa? Ninguém é a mesma pessoa. Mas vocês concordam que existe algo que ainda é o mesmo? Alguma coisa que eu não sei explicar direito não mudou ao longo do caminho. Senão não seria mais nem eu. Eu nem lembraria da infância. Existe uma conexão, alguma coisa que na criança, no adolescente, no homem adulto, se manteve igual. O que mudou foi a energia que circundava essa coisa, que a gente nem sabe dizer o que é. Tem dias que você está zen, todo iluminado, todo em paz. Tem dias que você está no ódio puro, na raiva pura, no rancor puro. Mas ainda no momento de paz e tranquilidade, e no momento de raiva e rancor, existe alguma coisa que não mudou. Então, do mesmo jeito que nós somos muitos, mas esses muitos, sem deixar de ser o que somos, Deus é a mesma coisa. Deus, ele é uma energia única que se expressa. Deus é uma energia única que se expressa na pluralidade. Isso são os deuses, as divindades. E aí, quando eu digo assim, por exemplo, quando eu cultuo uma divindade, eu pego um atributo daquele Deus, daquela energia, que vem do Criador. Por isso que quando eu acendo uma vela para Ganesha, eu estou cultuando o Criador. Por isso que quando eu faço um despacho para Exu, eu estou cultuando o Criador. Por isso que, por exemplo, quando eu estou rezando para Nossa Senhora Aparecida, eu estou cultuando o Criador. Então, o caminho do sagrado é mostrar para vocês que todos os caminhos levam ao sagrado. Primeiro, porque o sagrado está em tudo. Então, a partir do momento que eu sacralizo alguma coisa, através daquilo que eu tornei sagrado, eu estou conectando ao Criador.
Ontem na palestra, né, a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre como a gente pode consagrar um chá que você toma, uma comida que você come, tornar as suas refeições, tornar o seu sexo, tornar a sua vida, tornar o barzinho com os amigos um momento sagrado. Tudo isso é sagrado. Então, o espiritualista, ele tem que ter essa percepção, que é por isso que não faz sentido brigas religiosas. Não faz sentido para quem tem esse grau de consciência e alimentação, eu acredito em Nossa Senhora. Nossa, eu também. Nossa, eu acredito, vem aqueles memes, né? O que você acredita? Eu acredito em ET, eu acredito em Nossa Senhora, eu acredito em Ganesha, eu acredito em tudo, né? Mas é um meme, é engraçado, mas quando a gente tem essa consciência, não faz diferença. Porque eu entendo que o sagrado está em todas as coisas, né? E aí, então todo mundo chegou nessa linha aqui, né? Então não importa se eu acendo uma vela para Ganesha, se eu faço um despacho para Exu, se eu faço uma reza para Nossa Senhora Aparecida, eu estou chegando ao sagrado. E aí eu posso trazer isso para um nível ainda mais palpável. Tem muita gente que tem muita fé em entidades. Por exemplo, Zé Pilintra, Maria Padilha, os santos católicos, agora esse menino aí, o Carlos Acutis, né? Agora, aí a gente fala, mas ter fé em pessoas, ter fé faz também. Sabe por quê? Porque o sagrado, ele vai descendendo, mas ele não perde o seu sagrado. Então, se você tem muita fé em Zé Pilintra, se fé verdadeira, genuína, se você consegue olhar para o seu Zé e entender o sagrado por trás daquilo ali, você atinge o mesmo sagrado. Se você tem fé no Carlos Acutis, lá o novo santo lá de calça jeans, foi até enterrado com Nike. Vocês já viram o Carlos Acutis? Depois vocês pesquisam, é o último santo que foi canonizado pela igreja. Ele é o santo mais moderno que existe. O corpo dele está enterrado com um tênis Nike e calça jeans. Porque ele morreu de câncer há uns anos atrás e ele tinha muita fé, né, religiosa, tinha muito amor ali naquele processo dele. E aí a igreja foi, já um dos milagres até no Brasil, se eu não me engano, quando eu estava em Buenos Aires há uns anos atrás, tinha uma relíquia dele lá em Recoleta. Acho que era um pedaço de roupa dele, alguma coisa assim. E aí depois vocês pesquisem, tá? O Carlos Acutis agora é santo também, vocês podem pedir ajuda pra ele. Gilberto, mas eu vou pedir ajuda para um menino que morreu tem 10 anos, 15 anos atrás. Ele também é uma manifestação do sagrado. Então, todo mundo alinhou essa parte, né? Perfeito? Agora eu quero dizer o seguinte, Gilberto, se todos os caminhos levam a Deus, quer dizer que não faz diferença o caminho que eu sigo. Faz. Ué, mas aí não faz sentido. Se todos os caminhos levam até Deus, eu posso seguir qualquer caminho que eu chego até Deus. Todos os caminhos levam a Deus, mas nem todos os caminhos são para você. Isso é muito importante. Antes de eu pegar nesse ponto, eu quero falar de uma outra coisa. A constelação familiar, ela tem alguns fundamentos muito legais. Tem questões complexas que a gente não vai entrar aqui agora. Mas uma coisa que eles falam é a honra aos ancestrais. E aí é uma coisa que para nós da bruxaria, para nós da magia também é muito importante. Por exemplo, um filho que honra a sua mãe, ele honra a Deus naquela atitude. Sabe por quê? O seguinte, nós temos a gente para reencarnar, para estar aqui vivo agora, você precisou de 2 processos, um espiritual e um material. O processo espiritual são a origem cósmica da sua, né, a sua origem cósmica, a sua família espiritual, aquilo tudo. Mas você precisou de um corpo que abrigasse o seu corpo, o seu espírito. Porque, por exemplo, adianta eu ter água e não ter um copo para parar essa água? Não vai funcionar. Eu não vou conseguir beber. O corpo físico, ele é como o copo que segura a água. O copo não é importante. O que é importante é a água que está dentro desse copo, né? Vocês concordam comigo? Eu não bebo o copo. Eu bebo a água que está. Só que se não tiver o copo, não tem como eu reter essa água e fazer o uso que eu preciso dela. O corpo físico está para o espírito não como algo necessário, mas como algo importante. Sem o corpo eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. Sem esse corpo, o Gilberto não consegue dar a mensagem que ele precisa dar. Ele não vai ter voz para falar, ele não vai ter cérebro para elementar, ele não vai ter mãos para apontar. Vocês entendem a função do corpo físico, então? Então, quando eu honro a minha mãe, eu estou honrando o Criador, porque lá na origem, lá não existe Adão e Eva como as pessoas acreditam.
Porém, em algum momento começou, né? Não sei se foi com Adão e Eva, com João e Pedro, mas alguém começou em algum momento. E aí essa energia criadora foi vindo de lá para cá até chegar a mim. Então honrar o pai e a mãe também é um caminho do sagrado. E aí eu vou ensinar um segredo para vocês. Quando eu não honro meu pai, quando eu não honro minha mãe, eu corto minhas pernas, literalmente. Eu não ando, eu não caminho. Porque é o seguinte, e aí eu vou falar para vocês o seguinte, vocês são o resultado de... Lembra daquela coisa que não mudou desde a infância? Aquilo não mudou, mas muita coisa mudou. O que mudou? Tudo que eu vivi, tudo que eu trouxe. Isso a gente está pegando o espectro de uma única encarnação. Leva isso, joga no tempo para 30, 40, 200 encarnações. Isso é o reflexo daquilo tudo. Então, se eu digo assim, eu não aceito a minha mãe, automaticamente eu estou todos os dias pegando uma parte do que eu sou e dizendo, eu não quero esse braço. Eu não quero esse braço. E aí tudo que eu fizer tem que ser com esse. Eu vou escrever, eu vou pegar, tudo eu vou fazer com esse. Aí o que a gente faz? Eu não aceito meu pai. Aí eu vou ter que segurar com a boca, porque nem mão mais eu tenho. Não, mas eu não aceito a minha família de origem. Não quero. Aí eu vou ter que amarrar. Aí eu vou ter que fazer tudo só com uma perna. Aí se eu fizer mais um, eu vou cair aqui. Mas vocês entenderam a lógica, não é? Tudo que você rejeita até aqui é uma coisa que você está atrofiando. Aí um olho, uma boca, aí você vai, né? É por isso que a gente é tudo manco, míope, espiritualmente falando. Você rejeita tudo aquilo que é sagrado na tua vida. Quando eu falo de caminhos do sagrado, eu não digo só a vertente espiritual que você vai escolher. Eu digo também o seu caminho individual. Então, honrar pai e mãe, mandamento bíblico, aquele rolê todo, é por isso. Seu pai e sua mãe tem a ver com você. Honrar a sua história. Eu nasci na roça, eu fui pobre, eu passei fome. Em algum momento da minha vida eu precisei me prostituir. Não importa o que você viveu até aqui. Não rejeite a sua história. Eu era um cara assim que eu fiz um monte de coisa errada naquilo ali. Aceita, abraça e acolhe aquilo ali, que aquilo fez parte da tua história. E se eu rejeito aquilo ali, eu rejeito parte do que eu sou. Tudo isso tem a ver com os caminhos do sagrado da gente. Então, quando eu honro a minha mãe, eu honro Deus. Quando eu honro meu pai, eu honro Deus. Acabou, Gilberto? Quem dera que tivesse acabado. A vida não é fácil, gente. Viver não é fácil. Quando eu honro o meu parceiro, a minha parceira, eu honro a Deus. Lembra que a gente falou ontem que o sagrado está em tudo? O sagrado está no teu namorado, está na tua esposa, está no teu namorado, na tua namorada, no marido. Então, quando eu honro o meu marido, eu honro também a Deus. Você não precisa ter religião. Religião, gente, não é necessariamente um caminho para todos. Inclusive, particularmente, eu acho que o caminho de todos é abandonar a religião em algum momento. Eu acho, sinceramente, que todo mundo em algum momento vai abandonar a religião. Que para mim é um processo natural da vida. Não a espiritualidade, porque não tem como você abandonar a espiritualidade, porque você é um espírito. Se abandonar a espiritualidade, você tem que deixar de existir. Que não vai acontecer. Bem-vinda. Então, o que acontece? O caminho espiritual é esse ponto. Então, voltando aqui, a gente precisa ter essa consciência de que não necessariamente eu estou falando de religião. Se você é ateu, não acredita em nada, mas honra a tua vida, a tua vivência, a tua história, a tua família, as pessoas. A Gilberto, eu não acredito em nada disso, de reencarnação, de nada disso. Eu tenho uma fé em Nossa Senhora Aparecida muito grande. Tá bom. É o seu caminho, é o seu sagrado. Então, todo mundo entendeu, alinhou isso aqui, que todas as religiões são manifestações, que todos os deuses, entidades, são formas de acesso ao sagrado, perfeito. São humores de Deus, atributos de Deus, perfeito, ok. Todo mundo entendeu que eu honro o sagrado também através das pessoas, das experiências, da vida. Agora, existe um sagrado que eu toquei ontem e eu revisito hoje com vocês, que é o meu sagrado pessoal e a minha essência. Por quê? O meu caminho espiritual passa pelo meu caminho de essência. Como assim, Gilberto? Umbanda não é para todo mundo. Magia não é para todo mundo. Não é para todo mundo assim. Todo mundo pode ir na Umbanda. Todo mundo pode estudar magia. Mas nem todo mundo vai ter aquele quentinho no coração naquilo ali.
Ou vai fazer muito sentido numa fase da tua vida, e aí quando você expandir sua consciência, você fala, ah, não é isso que eu quero. E tá tudo bem, é o seu caminho, é o seu processo. Quanto mais próximo da minha essência, mais o caminho que eu estou trilhando espiritualmente tem a ver com quem eu sou. Todos os caminhos levam a Deus, mas nem todos os caminhos são para mim. E como é que eu sei, Gilberto, qual que é o meu caminho? É aquilo, passa pelo crivo, o sentir, passa pelo crivo do teu coração. Então, fui no terreiro, estou gostando, aquilo ali faz todo sentido para mim, é isso que eu gosto, é isso que eu acredito, vai. E se daqui 2 anos não fizer mais sentido, tudo bem, vai para outro lugar. Ou não vai para lugar nenhum e pega só o que você aprendeu e vai viver. O seu caminho é esse, o caminho espiritual. Eu passei pela magia natural, continuo, até hoje nunca vou abandonar. Mas assim, hoje não sinto a necessidade, porque eu acho que esse é o meu caminho. Pode ser que daqui 10 anos, daqui 2 vidas, eu falar, ah, não, quero outra coisa. Mas eu sinto no meu coração que esse é o meu caminho. Mas através da magia eu aprendi a ter outras coisas. A Umbanda também é muito importante para mim, os guias, N coisas. Mas isso é o meu, não quero trazer a minha experiência para vocês. Eu quero que vocês vivam as experiências de todos vocês. O caminho sagrado é, primeiro de tudo, quem eu sou. Tudo, gente, sempre vai voltar à pergunta do quem eu sou. Lembra do que eu... Ninguém estava aqui, então não vou nem puxar exemplo de ontem. Ontem eu falei o seguinte... Elizabeth, vamos lá. Você sabe onde eu moro, mas eu mudei de casa. Vou fazer uma festa de inauguração. Eu falo, Elizabeth, vem aqui em casa, é tal lugar. Aí você fica perdida. O que você faz? Você entra em contato comigo e fala o quê? Estou perdida e não consigo encontrar o local. Tá, aí o que eu vou te perguntar? Onde você está? E aí você vai me descrever onde você está, e em cima daquilo ali eu vou falar, olha, pega tal caminho. Então quando eu estou perdido, qual que é a primeira coisa que eu devo fazer? Procurar ajuda. Procurar, não, mas a primeira, tá, eu procuro ajuda, mas como é que eu posso receber uma ajuda? Reconhecer onde você está. Olhar em volta, ó, eu estou aqui, porque a partir daqui eu posso fazer um planejamento de para onde eu vou. Entende? Então, toda vez que você estiver perdido na tua vida, você tem que voltar sempre a essa questão. Aonde eu estou? E aí, quando eu falo de aonde eu estou, isso é nessa dimensionalidade. A Shirley falou muito bem disso ontem na palestra dela. No tridimensional, as coisas são aonde eu estou. No energético, nunca é aonde eu estou. Porque nós nunca estamos em lugar nenhum. É quem eu sou. Porque, por exemplo, vocês sabem que para o espírito, para as entidades, para os deuses, não existe espaço. Não existe local. O que existe é a essência. Só isso. Então, se eu vibro numa frequência, eu estou aqui nesse lugar. Se eu estou em outra frequência, eu estou em outro lugar. Então, a pergunta mais importante para encontrar o seu caminho espiritual é quem eu sou. E em cima dessa ciência de quem eu sou, eu consigo atrair experiências que me levem para o meu caminho. Porque o universo ele é mágico. Isso é coisa muito bacana que eu vou ensinar para vocês. Instagram é a melhor forma de você explicar Deus e o universo hoje em dia. Todo mundo tem Instagram. Vamos lá, Michele, o que o seu Instagram mostra para você quando você entra lá nos Reels? Vamos te expor agora. Ô, gente, o meu eu vou expor. Eu mostro um monte de homem sarado dançando. Não sei porquê. Não faço ideia do porquê que o Instagram me põe isso. É uma macumba e um homem dançando. É uma macumba e um homem dançando. Vai. Hã? Só macumba, você vê muita coisa de macumba? Então o Instagram te mostra mais coisa de macumba, né? O que o seu Instagram te mostra? A deusa Hecate, porque é e Exu, Combagir, o Sagrado Feminino. São coisas do seu universo, assim? Só. Eu acho que eu chutei também. E o seu, Amanda? O que o seu Instagram... Olha o William do lado, hein? Olha, padinha, cadeira, navalha. Isso transita no seu universo? Fez magia. Transita, né? São coisas que você gosta, que você busca. O algoritmo do Instagram, gente, ele tem muito a ver com Deus, com o universo. Aquilo que te chama... Como é que funciona o Instagram? O Instagram é assim. Às vezes você não precisa nem curtir, tá? Um macete, vocês. Só de você ficar muito tempo ali olhando, o Instagram já sabe. Ó, ele gosta disso. Ele te manda mais daquilo. Então, aonde você põe sua atenção, e aí se você comenta e curte, aí que vem mesmo. Mas só de você olhar ali uns 10 segundos, o Instagram te manda mais daquilo.
o universo faz a mesma coisa com você. Aquilo que você olha, aquilo que te dá atenção, a necessidade de busca daquilo ali é o que o universo vai te trazendo, vai te entregando. E aí o que acontece? Se você, a gente chama isso de necessidade de experiência do espírito. Tudo aquilo que o seu eu precisa viver, ou deseja viver, ou quer... Por exemplo, se você tem, vou dar uma coisa para você. Você tem curiosidade de ficar com um anão sem perna? Um exemplo. Não. Quero mostrar para vocês uma coisa absurda. Sabe? Se você tiver curiosidade de ficar com um anão sem perna, em algum momento da encarnação, por mais surreal... Vai aparecer um anão sem perna e a oportunidade de você ficar com ele. É assim que o universo funciona. Talvez não na hora, pensei no anão sem perna, surgiu um anão sem perna. Mas em algum momento, o que você quer. O universo, ele é um grande algoritmo cósmico. Que vai entregar aquilo que... Por isso assim, se você reclama muito, se você foca no negativo, ou seja, lembra do Instagram, ficou 10 minutinhos ali olhando, e te manda mais daquilo. Pesquisar mais um sagrado masculino. Exato. O que acontece? Se você dá atenção para alguma coisa, vem mais daquilo. Então, se você dá atenção para os problemas, para as dificuldades, mais daquilo a vida vai te trazendo. Então, levando isso para o nosso propósito, que é o caminho do sagrado individual de cada um, a partir do momento que eu quero encontrar o meu caminho, o universo vai te trazendo pessoas, experiências, locais, para te levar, para te conduzir para aquele lugar. Isso é o caminho do sagrado. Individual e único. Cada um tem o seu. Então, quem eu sou é a pergunta-chave, a pergunta mais importante na hora de definir o seu caminho espiritual. O resto é com o universo. E aí você vai atraindo aquilo que você precisa, você vai atraindo as experiências que você necessita para a tua vivência. Ok? Perfeito? Então, cada um de nós tem um caminho. Não existe dois caminhos iguais. Por exemplo, você pode ter 40 pessoas. Aqui vou dar um exemplo. Todo mundo que está aqui, cada um vai acolher essa palestra de uma forma diferente. Vai ressoar no íntimo de cada um diferente. Porque o seu caminho é diferente do dela, que é diferente do dela, que é diferente do dela, que é diferente do dele, que é diferente do dela, que é diferente do dele. Então, até a forma como a gente recebe as coisas é diferente. Então, o caminho não é único. Então, a primeira coisa... a pessoa incorpora, ela sente um calor. O outro pode sentir um frio, o outro pode não sentir nada, o outro pode dar um tremelique. Cada um é cada um. E tá tudo bem. Eu adoro o povo de esquerda. Eu não tenho muita paciência com o preto velho, não. Não quero nem saber do povo de esquerda, eu quero só o preto velho. Tá tudo bem. Eu gosto da deusa Hecate. Não, eu gosto de Ganesha. Não, eu gosto de ET. Não, eu gosto... Não importa. Você, sabe? Só seja você. Deixa a vida te levar para onde ela tem que te conduzir. A palestra da Ana ontem tem uma coisa que eu amei, que é no final, assim, se nada disso, eu não puder fazer nada disso, entrega para Deus. Mas é a entrega, não é entregar assim, se Deus quiser, não. É uma entrega confiando que vai acontecer. Cada um de vocês é único, cada um de vocês tem um caminho. E quando eu sei qual é o meu caminho, quando eu não sei, até hoje eu não sei qual é o meu caminho, eu tenho umas pistas. A gente está num mundo, em uma época, em uma fase encarnatória, pelo menos coletiva, ninguém é santo, ninguém vai entendeu? Ninguém saiu do samsara ainda, sabe? Mas o que a gente pode ter? Pistas? Opa, eu acho que é por aqui. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma pista muito forte. Uma coisa que se conecta muito desde que eu te conheci sobre sagrado feminino. Sempre. Desde o início, desde 2000 e pataquadas. 2000 bolinha. Desde 2000 bolinha, Aline, que eu vejo muito isso, sagrado feminino. Ele volta e meio, e aí ele volta. Você entende do algoritmo te mostrando as coisas? Como é que eu materializo isso? Aí é o seu caminho, entendeu? Pode ser um grupo, pode ser estudando, pode ser atendendo, pode ser desenvolvendo uma técnica, não importa. É o seu caminho. A vida te dá pistas. Você sabe desde sempre o que você precisa fazer. Você só precisa confiar naquilo que você precisa fazer. Então, todos os caminhos levam a Deus, mas nem todos os caminhos são para mim. E outra coisa, caminhos têm bifurcações. Então, pode ser que em algum momento você está aqui, então vai lá, tá eu e ali no mesmo caminho. Nós estamos no mesmo cover, nós estamos no mesmo grupo, nós temos a mesma filosofia, mas chega aqui, o caminho da Aline vem para cá, e o meu vai pra cá, e tá tudo bem, porque são caminhos diferentes. E vai chegar um momento, quem sabe lá na frente, esses caminhos se juntem de novo. Mas é único.
Isso são os caminhos do sagrado. Cada um tem o seu. E aí, gente, vocês podem estar no mesmo terreiro, vocês podem estar na mesma igreja, vocês podem estar no mesmo grupo. Cada um é único, diferente, especial. E quando eu... Não, mas a Aline fez isso aqui, eu tenho que fazer igual a Aline. Porque a Aline tem mais tempo. Ela, não, eu não tenho que fazer igual a Aline. E o que acontece? Vamos supor que o meu caminho é para cá. Mas eu forço o meu caminho a vir para cá, porque a Aline veio para cá. Vocês entendem que em algum momento eu vou ter que voltar tudo de novo e entrar no meu caminho? E aí olha o tempo, a energia que eu perdi, o desequilíbrio que eu me pus, porque não era o meu caminho. Isso é caminho do sagrado. E nessa trajetória, a gente perde um pouco também da nossa essência. Exato. Na verdade, a gente nunca perde a nossa essência, a gente se desconecta dela. A essência é aquilo que a gente falou ontem, é Deus. A gente acredita assim, meu Deus, tá tão sujo. Sabe quando você pega uma joia, que ela tá tão suja, que você fala, nossa, não tem valor nenhum. Mas você dá uma polida, você vê que ela vale a mesma coisa. Porque joias não perdem valor, tá, gente? Tem joia que inclusive ganha valor com o tempo. Então, não se compare, não busque o caminho do outro. Busque, sabe, todos os dias pela manhã, quebre o contexto religioso da tua vida. Esquece religião. Pode frequentar uma religião? Pode. Pode ir no terreiro, pode ir na igreja, pode ir no centro, pode participar do culto, mas corta da tua vida a religião. Em que sentido, Gilberto? Aquela religião que te esmaga. Aquela religião que, por exemplo, que vai te dilacerando todos os dias. Que você acorda de manhã, vou rezar aqui, porque eu tenho que rezar todo dia de manhã. Pai nosso que estás no céu, pronto. Aí já, nossa, você não fez o café, mulher? Nossa, esse fedor de sovaco no ônibus aqui. Nossa, esse emprego dos infernos, que engraçado que eu tenho. Você não fez a janta, mulher? Aí você deita, dorme, no outro dia você repete tudo aquilo ali. Mas no domingo eu tô lá tomando a minha hóstia, ou na segunda-feira eu tô lá batendo no tambor. E aí passa 1, 2 anos e você fala, nossa, que vida miserável que eu tenho, que vida desgraçada que eu tenho. Vocês conseguem entender? A religião, ela te fala, faz isso que vai dar certo. Não dá, nunca dá pra ninguém. Nenhum religioso é feliz. Não tem como ser. Você tem que ser você. Você tem que acordar de manhã e sacralizar o seu dia. Acordei de manhã, opa, tem que trabalhar. Mas vamos lá. O que eu vou fazer desse dia bom? Eu gosto de ter um olhar assim. Ontem pode ter sido terrível. Vou acordar hoje e vou falar, dia me surpreenda. Me dá um negócio bom. Tipo assim, vou tomar um café, o que eu tenho? Um pão duro com manteiga e um café. Mas tá bom, vou comer com gratidão. Nós estamos no hotel lá que, pelo amor de Deus, o Marcelo tá assim, Gilberto, você viu que a água tá fria? Eu falei, amor, eu vou fazer o que? Eu vou tomar banho. Adianta eu ficar chorando, lamentando que a água já é a água que tem, entendeu? Então eu vou tomar meu banho aqui, porque é melhor. Eu tenho duas opções, eu vou sem tomar banho, detesto sair de manhã sem tomar banho, ou eu tomo banho nessa água. Então, vou reclamar? Não, eu vou dar uma chance por dia. Eu vou chegar num evento aqui, igual quando a gente começou a palestrar, tinha poucas pessoas. Vou dar o meu melhor, pode ser 3 pessoas que estiver aqui, vou dar, e vou me surpreender com a troca, com a dinâmica. Tipo assim, chegou alguém, eu não, nossa, fulano deve ser chato. Não, vou dar chance para essa pessoa me surpreender. Sabe, vou tentar, quem sabe hoje não vai ser legal a convivência. Às vezes não é, mas quem sabe, né? Dar uma chance para a vida, sacralizar a vida. Nossa, ontem eu tive uma briga com meu namorado que, meu Deus do céu, tá bom, foi ontem, vamos dar uma chance hoje? Vamos tentar ser bacana hoje? Isso é ser espiritualizado. É levar o sagrado, é levar Deus em tudo que eu faço. Os egípcios têm uma frase que é o seguinte, eles falam que... Você sabe como é que é o julgamento dos egípcios? Tem um livro que chama o Livro dos Mortos. Não recomendo a leitura. Sabe por que eu não recomendo a leitura? Porque assim, você tem que ler 500 mil vezes pra você entender o livro. E ainda assim, eu lia, não entendi nada, deixa isso aqui pra lá. Não entendi nada, deixa isso aqui pra cá. Mas tem uma frase do Livro dos Mortos dos egípcios que eu gosto muito. No final, eles pegam o teu coração, pesam numa balança e põe de frente para nuvens e põe uma pena. Uma pena. E se o seu coração tiver mais peso que uma pena, você vai morrer queimado, morrendo lá, vai ser devorado por um homem gigante lá com cabeça de crocodilo. Isso é a cultura deles. Mas olha que interessante, seu coração é tão leve quanto uma pena. Quer dizer que eles acreditavam que para alguém viver, merecer o céu, seu coração tem que ser leve como uma pluma. Caramba!
Pegou, né? Acho que o crocodilo vai comer eu mesmo, porque tá pesado aqui. É tanta coisa do passado, tanta coisa do presente, é tanta coisa do futuro. Caramba. Mas isso é muito legal. E os egípcios falam uma outra coisa. Que você deve... Ele acredita que o coração de um homem deve ficar na sua mão. O que significa isso? Alguém sabe dizer? O coração de um homem deve ficar na sua mão. A mão representa tudo que você faz. Colocar o seu coração em tudo que você faz. E tudo é literalmente tudo. Um café que você está coando, uma louça que você está lavando, um problema que você está resolvendo, uma pessoa com quem você está se relacionando. Coloque o seu coração em tudo. Isso que os egípcios acreditavam que era um homem bom. E olha que doido para eles. Você tem que colocar o seu coração em tudo e o seu coração tem que ser mais leve do que uma pluma. Porque a gente, às vezes quando a pessoa paga essa carta do coração, né, no jogo de cartas, eu falo, meu Deus do céu, isso é muito sentimento. E isso muitas vezes machuca as pessoas. Quem é muito coração, machuca. Mas colocar o coração em tudo e ser uma pessoa sentimentalista não é a mesma coisa. Você pode ser firme, você pode ser resistente, sem ser frio, sem ser mau, sem ser cruel. Então, gente, já estou terminando a palestra, mas só para mostrar essa questão para vocês, do sagrado, lembra dessa frase, meu coração tem que ser leve como uma pluma. E tudo que estiver pesando o seu coração, você vai ter que olhar. Olhar. E aí, uma das coisas que as pessoas entendem errado sobre paraíso, inferno, céu e inferno não existem como locais, existem como frequências. Uma pessoa pode estar no inferno ainda encarnada, na Terra. Por exemplo, quando uma pessoa se suicida, o pessoal fala assim, nossa, a pessoa vai para um lugar muito triste. Não, ela já estava num lugar muito triste. Para ela chegar nesse estado emocional, ao extremo de chegar a própria... Você acha que ela estava feliz, rindo, pleno? Não. Umbral. Eu tenho uma irmã de santo, que ela não é minha filha de santo, não. O maior medo dela é ir para umbral. O maior medo da Ed é ir para umbral. O que acontece? E eu falo assim, ela sempre fala disso, porque ela leu muitos livros espíritas apresentando o umbral e tal. E eu falo, não faz sentido. Sabe por quê? Sua vida aqui é boa. Você vai continuar. Você só mudou o corpo. A gente tem uma ideia, por exemplo, a gente fala assim, eu vou mudar de casa e lá na casa eu vou ser feliz. Oh, ilusão. Até é bom mudar de casa, novos ares, mas se você não mudar a cabeça, filho, os mesmos problemas. Outra coisa, eu sempre falo, gente, faz as pazes com ex, tá? Eu tenho um curso de magia de amor que eu tenho uma aula só disso. Faça as pazes com o ex. Sabe por quê? Se você não fizer as pazes com o seu ex vai encarnar no próximo namorado que você tiver. Deus me livre. Exatamente igual, os mesmos defeitos, os mesmos problemas. Amarrado no sangue de Jesus. Você sabe por quê? Porque ou você muda ou você repete. Não tem condição. É verdade. Então, o caminho espiritual, gente, é isso, é muito nosso. E ele parte do quem eu sou. Eu adorei. O que acontece? Quem eu sou? Eu não sei quem eu sou. Não sei verdadeiramente. Lembra que a gente falou do ego ontem? Né? O ego é a máscara. Eu também estou perdido nesse personagem. Estamos todos perdidos. Só que só de eu saber que eu não sou, porque assim, entende? Já é um avanço. Porque se eu não sou o que eu acho que eu sou, já é uma busca do que eu realmente sou. Então busque saber quem vocês são. E como é que eu sei? Olhando para vocês. Olha para sua história, olha o que você gosta, olha o que você não gosta. Quando você for encarar uma situação, olha de frente. O que mais acontece é, as pessoas elas não encaram a realidade. A gente falou disso no workshop ontem. As pessoas criam holografias. Não, mas eu falei isso porque o fulano... Não, eu falei porque eu fiquei chateado e eu sou meio estressado. Eu sei que eu tenho que melhorar e eu falei isso. Ah, mas eu só, por exemplo, eu só conversei com o meu ex porque o meu namorado curtiu a foto da ex dele. Ele errou e você errou também. Pronto, os dois estão errados. Você queria conversar com o seu ex e só por isso aproveitou só a oportunidade para fazer sem culpa. E a gente tem que ter essa maturidade, entendeu? Tudo isso faz parte do caminho espiritual. Se eu não presto atenção nisso, não adianta. Então voltamos aqui só para a gente encerrar. Deus está em tudo, e eu mostrei para vocês em várias culturas que de fato Deus está em tudo. E aí, se você tem fé na Padilha, se você tem fé em Ganesha, se você tem fé em Lakshmi, se você tem fé, é ótimo, vai verdadeira, fé genuína. Vai fundo ali.
Segunda coisa que a gente aprendeu hoje. O caminho é individual. Não existe dois caminhos iguais. Não existe dois caminhos iguais. Eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso me conhecer e se conhecer é igual uma cebola. Você descasca uma camada, depois você descobre outra coisa do você, depois você descobre outra coisa do você, mas quanto mais profundo você for, mais próximo da sua essência você vai ficando. Lembra das camadas do ego? Você vai ficando e aí mais você vai encontrando o seu caminho. Não compita com ninguém, porque o caminho do outro é do outro. Competição vem do ego. Eu quero ser rico, eu quero que a Aline seja rica, eu quero que você seja rico, eu quero que você seja rico, eu quero que todo mundo seja rico. Eu quero estar bem numa relação, eu quero que você esteja bem numa relação, eu quero que você esteja bem numa relação. Não existe competição. Se o caminho da Aline é esse e o meu caminho é esse, aonde que eu compito com a Aline? Em lugar nenhum. Quando muito a gente pode se encontrar assim, nunca assim. Não tem como atravessar. Sabe? A gente é único, é uma história. A gente é uma partícula. Vocês sabiam, isso é ciência, que os átomos eles não se tocam? Lá na física quântica, não é minha área de formação, mas é assim. Diz que você toca o dedo um no outro, mas você nunca toca de verdade. Toca de verdade, eu já li isso. A gente nunca toca. Os átomos, chega um momento assim que eles exercem uma coisa lá, não sei explicar direito, mas basicamente eles não se atravessam. A gente nunca atravessa o caminho do outro. Entende? Então, é o seu caminho. A partir de hoje, qual é o seu caminho? Todos os caminhos levam a Deus. Nem todos os caminhos são para mim. Cada caminho é individual. Todos os caminhos partem por quem eu sou. E como todo caminho, eu não disse que você... eu não disse, por exemplo, chegada até Deus. Eu disse caminhos do sagrado. Sabe por quê? Porque é literalmente uma jornada que não acaba. Mas cada vez mais evolui, porque o propósito da encarnação é a evolução nossa, coletiva e de Deus. Porque Deus vocês concordam comigo, isso é um paradoxo, que existem infinitos maiores que outros infinitos? Vocês conseguem entender isso? Alguém sabe? Eu consigo provar na matemática que existem infinitos maiores que outros infinitos. Vocês duvidam? Alguém sabe como é que eu posso provar que existem infinitos maiores que outros infinitos? Mas vocês concordam que pode existir. Vocês estão concordando? Não duvido nada. Simples. Vamos pegar lá. De 1 ao infinito. Infinito, não é? Perfeito. De 1 a 2, 1,0000001. Vocês entendem que é infinito de 1 a 2? Mas vocês concordam que o infinito de 1 a infinito já inclui o infinito de 1 a 2? Então existem infinitos maiores que outros infinitos. Provei isso para vocês na matemática, ok? Deus ele é infinito e perfeito, mas mesmo o infinito e a perfeição de Deus ainda é expansível. E como Deus se expande? Na expansão daquilo que Deus é. Conseguiram entender isso aqui? Esse é o propósito da individualidade das mônadas de Deus. Todos somos Deus e quando eu evoluo, Deus como um sistema cósmico também evolui. Então, tanto que, por exemplo, eu percebo muito isso em mim. Eu tenho uma relação e a minha relação, ela é muito assim, quando eu evoluo, eu percebo que a minha relação evolui. Eu percebo que o outro evolui. Quando o outro evolui, eu percebo que eu que estou ali junto evoluo. Com a minha evolução, eu percebo que a minha mãe evolui. Num sentido assim, da minha relação com ela, evolui. E aí eu começo a perceber o seguinte, caramba, se eu, no meu pequeno universo, ao evoluir, eu evoluo tudo à minha volta, você imagina uma humanidade evoluída, uma raça evoluída. Por que os arcturianos, os seres de luz, vêm? Porque eles evoluem a raça. Um arcturiano que evolui a Shira e todo o impacto que ela gera. Tudo isso que está acontecendo aqui hoje, desde ontem e até o final do dia de hoje, tem a ver com a evolução de todos os palestrantes daqui. E olha o impacto que isso vai gerar. Eu não conheço vocês na individualidade de vocês, mas essas palavras impactam vocês. Ontem no final, a última coisa que eu lembro do evento ontem, uma moça chama Liliane. Eu conheci ela num curso que eu dei aqui há uns 4, 5 anos atrás. E eu lembro que no curso eu falei, você tem que se soltar mais, nós estivemos presa. E ela falou, Gilberto, dali pra frente eu já me soltei tanto.
Nunca mais vi ela, tem 5 anos que eu não vejo ela. Mas aquilo ali impactou. O mundo evolui. Esse é o propósito da encarnação. Esse é o propósito da vida. Quando eu evoluo. Eu não tenho que ficar dando dinheiro para minha mãe. Eu posso, se eu quiser dar. Eu não tenho que ficar passando pano na coisa errada do outro. Na minha evolução, todo o meu sistema evolui. E aí, quando a gente evolui o sistema, a minha mãe melhorando, melhora a relação dela com o meu pai, que melhora a relação dele com os... Vocês entendem o quanto é? E isso está dentro do que eu tenho estudado muito sobre o sagrado feminino, sobre a cura dentro da nossa ancestralidade, porque quando a gente se cura, a gente acredita muito nisso, que quando você se cura dos seus traumas, da sua criança interior, quando você se acolhe, você está curando os seus ancestrais e você está curando os seus descendentes. Porque aquilo ali encerrou em você. Exato. Então você não passa pra frente e você também não traz toda aquela bagagem junto com você. E até escuro o passado, mas escuro o presente também. Porque, por exemplo, vamos ser muito honestos. Quando a pessoa desequilibrada entra na nossa vida, ela regaça com a gente. Regaça com o emocional, regaça com o financeiro, regaça com a autoestima. Então o desequilíbrio tem um poder muito grande. E o equilíbrio também. A Deusa trouxe isso muito pra mim, muito forte, na questão assim, que eu ficava muito preocupada em querer mostrar pro meu companheiro os erros dele, os defeitos dele, e ela falou assim, muda você, cuida de você. Se você se esqueceu de você nessa ânsia que você tem de querer mostrar os erros dele, você se esquece de você se fere, você não se nutre, você não se cuida. Então olha pra você, cuida de você, modifica você, evolua você. E aí quando eu comecei a focar nisso, eu percebi que tudo ao redor é como um efeito dominó. Exato. Eles vão pegando também. Então hoje eu consigo cuidar da minha casa, cuidar de todos que estão ao meu redor, cuidando de mim. Exato. E olha que coisa interessante. Vou dar um exemplo que você falou de relacionamento. Por exemplo, as pessoas, eu erro, e a pessoa que me relacionou erra, você erra, a pessoa que se relaciona erra. Só que muitas vezes, essa ânsia de querer corrigir o outro é porque, assim, você tem alguns gatilhos de relações passadas, de questões pessoais. Então, no fundo, aquela pessoa ali, ela, por exemplo, quando alguém fala assim, nossa, você é isso. Aí você já escutou em outro contexto aquilo, você quer sanar aquilo ali, porque aquilo ali te traz uma coisa que você ainda não curou em você. Porque, por exemplo, se eu disser pra alguém assim, você é um ladrão e a pessoa nunca roubou nada, não tem nada a ver. Agora, se a pessoa tem um medo daquilo, algum trauma, aquilo ressoa dentro dela. E aí, quando eu por exemplo, curei isso em mim, primeiro já não dói tanto. Segundo, além de não doer tanto, a própria pessoa, a reação que eu vou ter, que a reação de uma pessoa sã é diferente da reação de uma pessoa doente. Sabe? Até para corrigir mesmo. Às vezes a pessoa está errada naquela atitude. Mas se eu corrijo ela na dor, muitas vezes eu não corrijo direito. Eu sei que é muito complexo, mas acho que você entendeu, né? Então, gente, isso é caminho. Eu quero que vocês entendam essa percepção. Cada um de vocês tem um caminho que é único. Para com essa bobeira. Outra coisa, gente, carência. A gente às vezes quer que alguém que esteja ali do lado, ninguém vai estar. Seu filho não vai estar, seu esposo não vai estar, sua mãe não vai estar, seu irmão não vai estar. Porque é um caminho individual, é um caminho seu. Para com isso. Esquece. Vão ter pessoas que vão passar um tempo, pode ser o resto da vida, mas nunca 24 horas. E outra coisa, mesmo que ele esteja colado em você, na sua cabeça, só sua, tem processo, para com essa ideia de querer o outro no caminho. Não, cada um é cada um tem seu caminho. E se o meu caminho cruza com o da Elizabeth hoje, nós vamos viver o melhor que a gente puder. Se amanhã surgir outra pessoa, ou ela tiver outro caminho, vida que segue. Porque a vida é isso. E aí, gente, acordem todo dia. Vida, me surpreenda hoje. Entenda que Deus dá a gente uma oportunidade diária, sabe? Diária, de ter um dia incrível. E a gente é que fica resgatando. Já acabou, eu estou trazendo de volta. Nem aconteceu e eu estou sofrendo com aquilo. Sacralize a tua vida. Toma um café da manhã. Às vezes, e assim, gente, eu sei que eu estou falando assim, como se a vida fosse um mar de rosa. Você pode sentar, tomar. Tem dia que você tem 2 minutos para tomar café. Eu tenho dia que eu tenho 10 minutos para almoçar. Sabe? Mas eu sei que a vida não é tão simples. Mulher tem TPM, tem questões hormonais, tem às vezes um abençoado no trabalho, às vezes uma família que não pode. Eu entendo que a vida é efervescente.
Mas ainda assim, eu tenho o quê? 10 minutos para comer? Vou comer, vou ser grato pelaquela comida que está nutrindo o meu corpo. Eu tenho um pão duro, que eu sei que essa é a realidade da gente, né? Aí não pode também fingir que a gente tem aquela realidade assim, eu de café da manhã. Não, tem dia que é um pão duro com uma manteiga velha ali e tá tudo bem, vamos comer com gratidão, sabe? Outra coisa, fulano mandou uma mensagem, não gostei, acho que agora eu não vou responder bem. Não responde, deixa, depois eu te mando uma mensagem. Aprende a equilibrar a sua vida. A gente vai sofrendo porque a gente, sabe, vai sujando a vida. Eu aprendi isso, quem suja a minha vida sou eu. Eu posso limpar, eu posso purificar, eu posso harmonizar, eu posso equilibrar. Isso é magia. Mas eu falo que bruxa pra mim não é só aquela que varre com a vassoura, que desenha o pentagrama. Bruxa pra mim é aquela que muda o astral do outro, muda a própria vida. Sabe, tá vivendo um problema e por mais difícil que seja, dobra o espaço, o tempo, a realidade e resolve. Então, gente, cada um tem um caminho, todos os caminhos levam a Deus, nem todos os caminhos são para mim. O meu caminho é meu, ele tem a ver comigo, com a minha história, com quem eu sou, com a minha essência. E se eu estiver disposto a trilhar esse caminho, a vida, como o Instagram, vai te dar aquilo que você quer. E por fim, gente, acordem todos os dias, todos os dias, todos os dias. Isso é mais importante que rezar Pai Nosso, Ave Maria, do que fazer despacho. Acorda, respira, toma um banho, toma um café, fuma o seu cigarro, o que você gostar de fazer pela manhã, não importa. Acorda e se propõe a fazer daquele dia um dia especial. E ontem foi, nossa Gilberto, ontem foi maravilhoso. Não tem problema. Esquece também, porque a gente tem uma ideia assim, ou assim, nossa, o dia foi uma merda, ou o dia, não, nunca vai ser. Gilberto, quando eu saí com o cara, foi maravilhoso. O segundo encontro não vai ser tão bom. Já te garanto que não é, gente. Nossa, ontem eu saí na mesa com os meus amigos, foi incrível. Semana que vem vai ser um porre. Porque esse mesmo amigo que tava legal pra caralho, semana que vem vai estar chato pra caramba. Então não vai pra cabeça de semana passada, não vai pra cabeça do último encontro. Todos os dias eu vou acordar hoje e vou arrasar. Sabe? Com o que eu puder. Tem dia que o arraso vai ser lá em cima, tem dia que o arraso vai ser mediano. Isso, gente, é mágico, isso é poderoso, isso é caminho. Caminha todo dia, sabe? É caminhada mesmo. Tem hora que você vai olhar para o lado, tem uma flor, tem hora que você vai pisar numa pedra, vai pisar num estrepe, vai ter que trocar o sapato. É um caminho que você tem que trilhar. E aproveita a vista, porque o mais bonito do caminho é a vista. Então aproveita aquilo, as pessoas, as companhias, as flores. Desvia dos outros. Tem uma cobra ali, passa no cantinho aqui, não fica lá cutucando a cobra, não. Tem problema, gente, que a gente pode evitar. Isso tudo é caminho. Não se separa vida espiritual de vida humana. Não são, você é a maior prova que vida humana e vida espiritual caminham lado a lado, porque você é um espírito dentro de um corpo. O seu espírito, o espírito não precisa comer, mas quanto no corpo, sim. Então você precisa de tudo que o espírito precisa e precisa viver tudo que a carne precisa viver. Então não se separa. Não é assim, eu vou na missa, eu vou no terreiro, tá ok. Não tá nada ok. Você come só uma vez na semana? Não, você come todo dia. Espiritualidade é todo dia. Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira palestra do dia. Agradecer a vocês. Vou passar a palavra agora para Simone. E é isso. Gratidão, viu? Bom evento aí para vocês.